primeira festa a ser celebrada, como foi aqui ontem, brilhantemente, né, instruído aqui e falado pelo pastor Emerson, que pregou ontem aqui. Por quê? Porque eles celebram a última festa, que é a festa das trombetas, que marca a virada de ano deles. Normalmente ali, meio de setembro, início de outubro, esse ano, 15 de setembro, né, eles comemoraram a virada de ano deles. O povo judeu, Israel, hoje está celebrando o ano 5000, eles entraram no ano 5785. Esse ano, na verdade, marca, é o calendário civil do povo judeu. O povo judeu é o único no mundo que tem dois calendários, o civil e o religioso. O civil é quando a humanidade foi criada, quando o homem foi feito. Então, marca-se desde o primeiro homem que foi Adão, esse é o calendário civil. Por isso eles estão no ano 5785, fizeram agora, que é a festa das trombetas, né? Então eles celebram isso. 15 dias após, vem a festa das cabanas, ou a festa de tabernáculos, que é a primeira no ano deles religioso. Então, o ano religioso deles marca-se a partir da Páscoa, marca-se a partir da libertação do povo do Egito. Então, ali eles celebraram a Páscoa na libertação. E tabernáculos, ela apresenta isso. Páscoa fala da libertação e também da morte e da ressurreição de Jesus, porque foi na Páscoa que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Pentecostes fala do dia em que Deus entregou a Moisés a lei, entregou a Moisés os mandamentos, e também foi em Pentecostes, isso lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, e também foi em Pentecostes que Deus fez com que o Espírito Santo descesse para novamente habitar no homem. Então, Pentecostes, nós celebramos isso. Em tabernáculos, nós celebramos, entre tantas coisas como foi falado aqui, há muitos memoriais na festa de tabernáculo, e isso nós vamos falar mais tarde, é só para contextualizar você aqui. Então, o tabernáculo, ela aponta para a volta de Jesus. Então, Páscoa e Pentecostes já aconteceu. Tabernáculos é a última que ainda irá acontecer. Por quê? Porque a festa de tabernáculo, ela só será plena quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Porque tabernáculo aponta para a volta de Jesus. Então, os mais detalhes da festa, à noite eu vou falar aqui, porque eu tenho uma palavra só sobre tabernáculos. Mas dentro dessa palavra que nós lemos, contextualizando sobre o tema de hoje, da festa de tabernáculo, e sobre o que a festa de tabernáculo aponta, Deus colocou essa palavra no meu coração. Cristo vem. Quantos têm a certeza que Jesus vai voltar aqui? Eu vou perguntar de novo, quantos têm a convicção que Jesus vai voltar aqui? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, quantos estão esperando a volta de Jesus? Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus vai voltar, e isso é certo. Nós não temos dúvidas de que Ele vai voltar, ou pelo menos não deveríamos ter dúvida de que Ele vai voltar. Essa promessa foi feita diversas vezes, por Ele e pelos seus discípulos e também pelos profetas. Jesus, na maioria das vezes, falou sobre a volta dele por parábolas, mas em algumas vezes ele falou isso diretamente. Exemplo, João capítulo 14, do verso 1 ao 3, ele disse: olha, eu vou para o Pai preparar morada, e depois voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam para sempre comigo. Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, quando estava subindo aos céus, 2 varões colocaram-se do lado dos discípulos que estavam no Monte das Oliveiras e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para esse que está subindo? Porque esse mesmo homem que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Olha aí, está aí, ele há de voltar, ele virá como ele está subindo. Esse versículo está falando sobre a segunda volta de Jesus. Jesus, ele, assim como a pomba da arca de Noé, ela saiu da arca 3 vezes e voltou, mas na última ela não voltou. Assim foi Jesus, ele veio a primeira, tabernaculou, habitou entre nós, ele voltará na segunda vez, que foi esse texto em que eu li com vocês, e nessa segunda vez os seus pés não tocarão a terra, como nós lemos no texto. Nessa segunda vez, o Jesus estará
estará nas nuvens, nos ares, e os seus anjos, num abrir e fechar de olhos, ou seja, numa fração de segundos, num instante, que é num momento indivisível do tempo, que é instante, é quando você não dá para pensar, são 2 milésimos de segundo. A Bíblia diz que os anjos virão e recolherão os seus para estar com Cristo nos ares, mas isso acontecerá de uma forma muito sobrenatural. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que dormiram no Senhor, ou seja, aqueles que já morreram, aqueles que estão em Cristo e dormiram, eles ressuscitarão primeiro. Então você imagina, pessoas que não há nem mais o pó dos seus ossos na terra, gente que foi incinerado, gente que o mar comeu, gente que os leões devoraram, gente, meu irmão, que morreram congelados, sei lá como que foi, não tem mais. Mas a Bíblia diz que de uma forma poderosa e extraordinária, meu irmão, eles terão que dar conta das moléculas, das células, de tudo dessas pessoas, e de uma forma muito rápida e abruptamente eles, meu irmão, terão que estar novamente compostos e estarão com Cristo. E nós que estivermos vivos, nós também, logo após Ele, iremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim como Rebeca, assim como Isaac não atravessa os limites da terra para pegar Rebeca, assim Jesus não atravessará os limites dos céus para vir à terra, Ele esperará a sua noiva nos ares. Percebe como a Bíblia toda aponta para Jesus? Mas esse de Atos 1:11, não, aí já é a segunda volta de Jesus, quando Ele voltará, e agora Ele não virá mais como cordeiro, mas agora Ele virá como leão da tribo de Judá, para julgar as nações e para dar vitória definitiva ao seu povo. Mas eu só introduzi isso aqui para você entender que Jesus voltará. E muitas pessoas se perguntam, Jesus vai voltar? É claro que Jesus vai voltar. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Nós estamos convictos que Jesus vai voltar. E se você quer saber 2 relógios espirituais sobre a volta de Jesus, o primeiro chama-se Israel. Quer olhar para um tempo profético e entender a volta de Jesus? Olhe para a nação de Israel. Tudo que ela está vivendo, tudo que está passando, tudo isso, há uma cronologia espiritual à nação de Israel. Segundo, olhe para a igreja. Porque muitas pessoas ficam falando, porque no final dos tempos haverá sinais, maravilhas, não é? Terremotos, fome, peste, guerra, rumor de guerra. Mas deixa eu te falar uma coisa, não há um sinal mais evidente do que o estado da noiva de Jesus, do estado da igreja, para poder apontar para a volta de Jesus. Porque Ele disse que aconteceria algumas coisas na igreja, e nós às vezes estamos olhando lá os sinais lá fora, e precisamos de fato, não é? Se nós estamos de fato aguardando a volta de Jesus, e precisamos, porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer: se nós esperarmos em Deus somente nas coisas desta vida, miseráveis homens que somos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, desfrute de tudo que você tem para desfrutar, mas saiba de uma coisa, aqui não é a sua morada definitiva, aqui não é a tua morada eterna, aqui é só um ensaio, porque na verdade os nossos olhos têm que estar na eternidade com Cristo Jesus. Então, como Cristo espera encontrar a sua igreja? Eu não estou dizendo que como Ele vai encontrar, porque uma coisa é o que Ele deseja, outra coisa é a realidade, como Ele vai encontrar. Como Cristo vai encontrar a igreja? Quando eu digo igreja, eu não falo só instituição, é claro que ela está envolvida, mas quando eu digo igreja, eu estou dizendo eu e você como corpo do Cristo, como membro desse corpo de Cristo, porque nós somos membro desse corpo, e somos nós que compomos a igreja de Jesus. Amém ou não amém? Então a igreja, Deus não tem várias igrejas, Deus só tem uma igreja. Diz comigo, Deus só tem uma igreja.
Apóstolo, mas tem Assembleia Batista, Metodista, Presbiteriana, Igreja. Isso são ministérios, são denominações. É uma igreja repartida, dividida em denominações que se reúnem em diversos lugares, mas a igreja é única. Lá no céu não vai ter dia de culto para Assembleia, para Betesda, para Batista e para Metodista. Qual é o dia do culto da Assembleia? Eu quero ir lá no culto da Assembleia hoje. Qual é o dia do culto da Betesda? Ah não, eu quero ir lá na Betesda, quero ver meus apóstolos, quero ver meus irmãos e tal. Ah, qual é o dia do culto lá na Batista? Não vai ter, por quê? Porque aqui nós temos pensamentos diferentes, teologia diferente, mas o Cristo é um só. Podemos ter dons diferentes, mas a fonte é uma só. O Espírito Santo de Deus, e Jesus é a fonte de tudo. Primeiro, como Cristo espera encontrar a sua igreja? Perseverante na oração e com fé. Como Cristo espera encontrar a sua igreja? Perseverante na oração e com fé. Apóstolo? Sim. Lucas capítulo 18, versículo 8, o texto diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Primeira coisa, a injustiça. A Bíblia diz que por causa da injustiça, muitos vão perder a sua fé. O texto que nós lemos fala exatamente disso, da perseverança em oração e com fé. Fala de um juiz iníquo, uma parábola que Jesus está contando sobre a importância de perseverar na oração e na fé. Uma mulher que era uma viúva, e no tempo dela havia um juiz que era iníquo, era um homem que não temia Deus, não temia ninguém, só fazia o que ele queria. Mas ela disse: eu vou perseverar em oração, eu vou perseverar crendo, porque Deus fará justiça a mim. E aquele juiz, então, ele decide então fazer justiça àquela mulher. E então, meu irmão, a Bíblia está dizendo que é nesse contexto que ela vai perseverar em oração. Um dos cenários da volta de Jesus chama-se injustiça. E por tanta injustiça, as pessoas vão deixar de orar. E quem é que ora? O mundo não ora. Quem ora somos quem ora? Somos nós, sim ou não? A igreja vai deixar de orar. Por quê? Porque no seu pensamento não adianta orar, porque nada vai acontecer. Não é mais ou menos esse o cenário que nós sentimos hoje na nossa nação brasileira, sim ou não? Um cenário de impunidade, um cenário de que a pessoa faz o que quer, não é o que se fala, é quem fala, não é o que se faz, é quem faz. Alguém pode fazer tudo e não lhe tem nada, alguém pode fazer a mínima coisa e lhe tem justiça, gente presa injustamente, pessoas sendo perseguidas injustamente, e nós como igreja estamos orando, estamos clamando, e parece que nada vai acontecer, parece que o mal sempre vai prevalecer, parece que a injustiça sempre vai prevalecer, parece que, meu irmão, a nossa oração está sendo em vão. Mas escute o que eu vou dizer para você: Jesus, o justo juiz, Ele está vendo, e a justiça de Deus em breve, ela será feita. Mas a Bíblia diz e nos ensina que nós precisamos perseverar na oração e com fé. Jesus espera encontrar a sua igreja perseverante na oração e na fé. Circunstâncias vão acontecer para você desanimar. Circunstâncias vão acontecer para você achar que não está acontecendo nada, que não está adiantando de nada. Mas acredite, meu irmão, nós precisamos perseverar na oração e na fé. Qual é a segunda coisa que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre apostasia. O que é que eu falei, irmãos? 1 Timóteo, no capítulo 4, do 1 ao 5, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Está na Bíblia, gente. Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda a Escritura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A Bíblia está dizendo que por que nós precisamos perseverar na oração e ter fé? Porque a Bíblia diz que é na igreja que acontecerá o maior índice de apostasia. O que é apostatar da fé? Apostatar da fé não é alguém que se desvia, mas o temor de Deus continua no coração dela. É aquela pessoa que estava na igreja, mas ela por alguma eventualidade, ela se desviou, se afastou, se entristeceu com alguém, se decepcionou com a liderança, alguma coisa aconteceu, pecou, não resistiu, o mundo foi, mas o temor dela continua dentro do coração, o temor de Deus continua dentro do coração dela. Você fala de Jesus para ela, ela chora. Vamos orar, ela baixa a cadeira. Eu já fui orar evangelismo na comunidade, aqui na Malvina. Já fui orar em lugares, camarada armado, pistola, fuzil, vamos orar. O chefe falou, ei, vamos orar, baixa a cabeça. Todo mundo tira o boné, mais reverência do que na igreja. Todo mundo tira o boné, baixa a cabeça, esconde a arma. Só o vigilante que fica lá, nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas o cara só que fica olhando lá, entendeu? Mas baixa a cabeça e recebe a oração do pastor. Quando alguém, o pastor está orando, você não está ouvindo não? Ai de se respeitar o pastor. Por quê? Porque tem um temor no coração dele. Mas o que é apostatar? Apostatar é largar e abandonar a fé degradamente, aonde essa pessoa não somente ela se desvia, mas agora ela começa a se opor à fé que um dia ela defendia. Ela não somente ela se opõe à fé, mas agora ela quer impedir que os outros também sirvam a Cristo. Elas querem mudar a verdade da palavra, elas querem mudar a centralidade da palavra, e a Bíblia diz que nada há na palavra que precisa ser mudada, e tem gente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Billy Graham disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é a verdade de Deus. O que valeu ontem vale hoje e valerá amanhã. O que serve no Brasil serve no Japão, na China, na Conchinchina, aonde for, porque ela é a palavra de Deus, e foi Ele que disse: ai daqueles que retirar um tio da minha palavra, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Foi Jesus quem disse isso. Mas são pessoas que com comichões no ouvido, eles vão querer buscar a verdade daquilo que eles querem. Não é a palavra que o pastor fala, é aquilo que ele quer. Hoje em dia, por exemplo, eu fui criado, nós fomos aqui, os pastores da Bethesda estão aqui, né, todos aqui que são antigos, não são velhos. Alto lá. Somos maduros. Somos jovens há mais tempo. Pronto. Meu irmão, nós ouvimos o nosso pastor e era aquilo ali, e acabou, não tinha essa de ficar chateadinho, de biquinho doce, o pau cantava, irmão. Você acha que eu sou duro? Duro era o velho Paulo, meu irmão. Sentava para ouvir no dia de Santa Ceia ou de culto de libertação, para você ver. Como a gente costumava dizer, hoje a giripoca vai piar. Irmão, e a gente saía dali, o lombo ardido, a cabeça coçando, a orelha vermelha, e beleza. Hoje em dia as pessoas saem do culto, o que ela faz? Ela vai na internet para procurar uma palavra que contraria aquilo que o pastor falou, e é por isso que a internet está cheia de famosos anônimos, com um monte de adeptos. Por quê? Porque eles não falam o que você precisa ouvir, ele fala o que você quer ouvir, e esse é o problema. Certo? Porque na hora de ouvir, ouve o pastor da internet, mas na hora que precisa, chama a gente para poder orar.
Essa pessoa que eu deixar passar batido, né? Pensou, né? Ai, eu quero ouvir fulano. Eu amo. Não estou dizendo que está errado não, tá? Eu ouço pessoas da internet também. Eu tenho muitos pregadores que eu gosto muito. E ouço, minha esposa sabe disso. Eu seria hipócrita se eu dissesse que não. Tenho muitos. Ouço muitos. Quem me conhece sabe disso. Só tem uma coisa. Eu sei quem tem a voz de destino sobre a minha vida. E se o meu pastor fala não, é não e pronto, acabou. Ou você acha que eu não sou pastoreado? Sou pastoreado, irmão. Ó, não faz isso. Eu não faço. Não faço, por quê? Porque eu posso ouvir muitas coisas, mas eu não confundo com a voz de destino sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu preciso de oração, não é o famoso da internet que me atende, não, é o meu pastor. Então, se você deixar de ouvir a minha voz para ouvir um pastor da internet, quando você precisar, sabe o que eu vou falar para você? Liga para o pastor da internet, fala com ele. Vê se ele vai lá na tua casa te visitar. Liga para ele para você marcar um gabinete com ele, de repente ele te atende. Porque na hora de querer ouvir a palavra do pastor, não quer. Mas quando precede a oração, é o pastor que vai te orar. Então, ó, tem muito famoso aí, mas cuida bem da gente, filho, que quando você precisa, é a gente mesmo que ora por você. Dá uma olhadinha aí, entendeu ou quer que põe legenda? Entendeu? É Ele que vai te visitar, não somos nós. Então, sabe o que a Bíblia diz? Comichão de ouvido, quer ouvir o que quer ouvir. Porque a geração de hoje, ela parece que está entrando no restaurante e ela vai escolher só a comida que quer. Mas tem hora que Jesus dá comida que ele não quer comer, mas faz bem para a saúde. E se eu, como teu pastor, só pregar para você o que você quer ouvir, eu não sou seu pastor. Eu não serei seu pastor se eu só falar para você o que você quer ouvir. Ai, minha linda, meu amor, minha flor, lindinha de Jesus. Oh, meu lindo, meu santo, que nada, meu lindo, que isso? Não. Tem gente que romantiza o evangelho. Meu irmão, se Jesus pregasse nos dias de hoje, muita gente não ia querer ouvi-lo. Sim ou não? Primeiro, o estilo dele não entraria em muitas igrejas. Eu vi uma charge essa semana lá em Campo Grande, a chave do carro. Você quer dirigir, meu amor? Vai para onde sem mim? Fala comigo. Hã? Tá aí. Cadê? Não, está aqui. Você me deixa confundido. Alto lá, hein? Vê para onde você vai que eu estou de olho. Tem rastreador. Uma charge assim, Jesus, cabeludo, né, barbudo, com aquele vestido dele típico da época, e alguém dizendo assim, ó, para você entrar aqui na igreja, primeiro corta esse cabelo, faça essa barba e troca essa roupa, bota uma roupa de homem. Então, Jesus não entraria em muitas igrejas. Segundo, a palavra de Jesus não era romantizada. Jesus disse assim, olha, vocês são sal e luz do mundo. Jesus dizia assim, olha, não pode adorar a dois senhores, ou adora a Deus, ou adora a Mamon. Jesus era duro. Vocês acham que eu instruo aqui sobre oferta? E tem gente que fala, eu vi pessoa, poxa, o pastor fala muito de oferta. Eu falo, é pouco. Jesus fazia pior. Jesus falava e ficava do lado, olhando o que cada um colocava. Sim ou não? Se eu fizesse isso aqui, deixa eu ver quanto é que está entregando hoje aqui. Miserável. Jesus fazia isso. Jesus, quem entregou a maior oferta aqui? Como que Jesus sabia? Jesus estava olhando. Ele falou, aquela lá. A moeda, entregou tudo que tinha. Jesus estava observando. Jesus, ele era duro. Ele era amoroso. Mas Jesus não negociava. O que Jesus tinha que falar, Jesus falava. Então, meu irmão, a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé. Muita gente vai ter comichão no ouvido. E esse é o cenário da igreja.
Muitos criando igreja A, igreja B, igreja para isso, igreja aquilo, igreja dos rebelados, igreja do não sei o que, igreja não sei o que, igreja sei lá. Você pode falar que é igreja do que quiser, mas o que dá o crivo do que é a igreja é se ela está baseada na palavra de Deus. Porque se não estiver baseada na palavra de Deus, você pode falar o que quiser, mas não é igreja. Não é. Para ou continuo? É só uma conversinha, calma. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Como é que Jesus espera encontrar a sua igreja? Vigilante, ou melhor, perseverante na oração e com fé. Mas Paulo resolve isso. Resolve? Sim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, olha, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Ele está dizendo, é possível você viver na terra, enfrentar tudo isso, mas permanecer-se fiel a Deus, permanecer-se com a sua fé em dia, permanecer com a tua fé inabalável em Cristo Jesus. Eu vim aqui dizer para nós, igreja amada do Senhor, Cristo vem e Ele espera que estejamos perseverantes na oração e com fé que Ele virá para buscar a sua igreja. Alguém pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus aí? Segundo, como Cristo espera buscar a sua igreja? Segunda coisa, vigilante e em santidade. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E pecado não é vitamina. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos entender que a graça de Deus não anula o nosso dever e obrigação de andar em santidade com Deus. A graça é o favor imerecido, é Ele me perdoa. O que é a graça? É Ele não me dar, é Ele me dar o que eu não mereço. É diferente de misericórdia. Misericórdia é não me dar o que eu mereço. Graça é me dar o que eu não mereço. Eu pequei, eu não merecia perdão, mas Jesus me perdoou, Ele morreu na cruz do Calvário. Eu não merecia estar aqui, mas pelo sangue dEle, Ele me comprou e eu tenho o direito hoje de estar na presença dEle. Mas o apóstolo Paulo também adverte, não useis da liberdade para dar lugar à carne. E tem muitas pessoas que se pegam nisso, porque estamos na graça, porque Deus perdoa para viver uma vida distante de Deus. Mas como é que a Bíblia diz que Jesus espera encontrar a sua igreja? Vigilante e em santidade. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Não é porque nós temos a graça que eu posso viver deliberadamente na prática do pecado. O pecado é errar o alvo, é algo que aconteceu. E eu vou, Senhor, me perdoa, eu errei, está disponível para você. Deus não tem problema com isso, Jesus não tem problema com o pecado, porque isso Ele já resolveu na cruz do Calvário. Já foi o tempo, meu irmão, que alguém olhava e dizia, pô, fulano, pecador. Quem é que não é pecador, irmão? Eu deveria descer daqui porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já pecou. Mas eu não posso confundir isso como viver deliberadamente na prática do pecado. Eu preciso entender que Cristo almeja, deseja que eu possa buscar nele a santidade. E Ele espera buscar uma igreja santa, uma igreja sarada, uma igreja limpa. O que é santidade? A palavra santo no original significa separado. O que é ser santo? É ser separado. É eu estar no mundo, mas o mundo não me corromper. É eu ter o mundo, mas o mundo não me ter. É eu viver no mundo, mas o mundo não me influencia. Sou eu que influencio o mundo. É o que Paulo diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com
este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi o que Jesus diz em Mateus 5, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ele está dizendo, ei, não é o mundo que precisa contaminar vocês, são vocês que têm que influenciar e contaminar o mundo. Mas às vezes parece que a gente, para poder ficar bem com todo mundo, a gente está aceitando coisas que não é para aceitar. Eu tenho que ficar bem com meu amigo. Você não tem que ficar bem com ninguém, você tem que ficar bem com a palavra, irmão. Não sou eu que sou radical, não, é a Bíblia que é radical. Você não tem que fazer para poder agradar os outros. Você não tem que fazer, porque se você não fizer, o que os outros vão pensar de você? Meu irmão, rasgar papel se quiser, eu tenho que pensar no que Jesus está olhando para mim. Por causa dele vão te chamar de louco, de maluco, de antiquadro, vai falar que você está ultrapassado, vai falar que isso aí não se prega mais, mas acredite no que eu estou te falando, a palavra dele permanece fiel. Eu sei que essa palavra é dura, é difícil de dar glória a Deus, mas se tem alguém comigo aqui, glorifica aí pelo menos para me ajudar. Eu não posso falar isso aqui para uma igreja que eu não sou pastor, mas para a igreja que eu sou pastor, eu preciso orientar, porque as pedras não vão clamar por mim não, meu chefe. Não vai não, naquele dia eu vou falar, Jesus, falar eu falei, pregar eu preguei, e eu não tiro uma vírgula que Jesus manda falar. Quem está aqui sabe disso. Não vou, meu irmão, tornar romântico, tal. Não, meu irmão, é a palavra de Deus. Eu não posso querer, não, porque todo mundo faz, eu vou fazer uma conversa. Porque todo mundo está fazendo, eu também posso fazer uma conversa. Mas tem até crente fazendo, o problema é dele, o meu maior exemplo é Jesus. Mas tem até pastor fazendo, o problema é dele, o meu maior exemplo é Jesus. Se me faltar exemplo aqui na terra, eu tenho um que não falha, que é Jesus na terra. E digo isso com muito temor e tremor. E se algum dia eu for mau exemplo para vocês, olhem para Jesus, quem nunca os entristecerá. Sou ser humano, meu irmão. Sou falho. Tem auréola aqui na minha cabeça, tem asa de anjo nas minhas costas. Não, sou ser humano, tem hora que eu posso falhar. Mas se porventura você me ver falhar, primeiro, ore pela minha vida. Me perdoe. Mas saiba, Jesus nunca falha. Não me deixa viver no pecado, não. Você também fala comigo, pastor, sai desse caminho aí, pastor. Esse caminho aí é caminho de morte. O senhor não está ensinando isso aí para a gente, não. Cuidado. Sim ou não? Sim. Então deixa eu falar uma coisa para você. Podem mudar o efeito do que quiser, mas não caia nessa falácia do inferno. Jesus vem. Eu vou repetir, Jesus está voltando. E Ele espera encontrar uma igreja comprada, lavada e redimida pelo seu sangue, que anda nesse mundo, mas o mundo não a tem. Meu irmão, a igreja tem que ser igual garça. Você conhece a garça, aquele animal garça? É aquele com a canela fina. Os pés dela estão na lama, mas as plumas são branquinhas. É isso, é você procurar. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 24, capítulo 24, 37 em diante, até o 39? Jesus disse assim, olha, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Casar e dar-se casamento aqui não é a pessoa casar normalmente, não. Sabe o que é isso aqui? É a depravação moral do casamento. Era pessoas que casavam, não gostei não, descasa, casa de novo. Casava, não gostei não, descasa, casa de novo. Promiscuidade, sexo fora do casamento, fornicação, é isso aqui. Bebida, glutonaria, chamando na manguaça. Estou falando de ímpio não, essa palavra aqui é para crente, amém ou não amém? Estou falando para a igreja. Quem está nos visitando aqui hoje, suporta aí, aguenta aí. Mas estou falando aqui para quem? Para a igreja, para quem é membro aqui.
A quem eu tenho autoridade como pastor. Então, não vem com essa conversa não. Pode fazer uma conversa. É a palavra de Deus. Está dizendo que quando Jesus voltar, é esse o cenário. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que eu e você precisamos manter o nosso alvo firme em Jesus, porque em breve Ele voltará. E eu não estou dizendo, meu irmão, com isso que nós vamos ser, eu vou repetir aqui para ser bem enfático, para ninguém confundir a minha palavra. Eu não estou dizendo aqui que ninguém falha, eu não estou dizendo aqui que ninguém erra, eu não estou dizendo aqui que ninguém peca, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é que nós devemos, no Espírito Santo, nos esforçar para viver uma vida de santidade no Senhor. Vocês entenderam isso, sim ou não? É isso. Senhor, estou falhando aqui nessa área aqui, me perdoa. Pastor, essa área aqui eu não estou conseguindo vencer sozinho não, me ajuda aí. Eu estou olhando uva aqui, eu lembrei que hoje eu quero muita uva aqui à noite. Não sei quem que vai dar jeito aí. Da equipe aí, eu vou precisar de uva para hoje à noite. Essa aqui só não vai dar não, vou precisar de mais. Vamos botar aqui a palavra. Então, o que eu estava falando? O que eu estava falando? Tem ninguém prestando atenção, né? Peguei você, né? Peguei. Não, então é isso que eu estou falando. Não tem ninguém que não erre, não tem ninguém que não falhe. Mas nós estamos vivendo nisso. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, isso aqui na minha vida é algo que me acompanha há muito tempo. Pastor, eu não estou conseguindo ser liberto disso aqui. Ou meu líder, o discipulador, ou o supervisor, ou o líder de célula, nessa área aqui, eu não estou conseguindo, dá para me ajudar nessa área aqui, ora por mim nessa área aqui, é algo que eu não estou vencendo, não tem problema nenhum com isso, irmão, mas é você buscar em Deus. Amém ou não amém? Para ou continuo? Cristo vem. Cristo vem. Cristo vem. E como Ele espera buscar a sua igreja? Ele espera que a sua igreja esteja servindo ao reino. Ele espera que a sua igreja esteja servindo quando Ele voltar. Porque a Bíblia diz, Ele disse, olha, Ele como Senhor, Ele veio para ser servido. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, você sabe. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma corpórea, a forma de homem, e ainda mais, humilhou-se ainda mais até a morte, e a morte de cruz. Jesus disse, olha, se eu que sou Senhor sirvo vocês, então saibam vocês que o servo não é maior do que o Senhor. Se eu vim para servir, vocês também precisam servir. Irmãos, a igreja de Jesus, nós precisamos entender que Ele nos chamou para sermos úteis no reino. Deus não nos chamou para estarmos somente sentados no banco, cultuando, recebendo vinho, cultuo e tal, recebo a Deus, cultuo, entrego meu dízimo, minha oferta, vou embora. É uma forma de servir? Sim. Servir com meus bens, servir com meus dons, servir com aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, tudo isso é forma de servir. Mas Deus quer que nós venhamos nos envolver no reino. Deus quer que você venha servir no reino. Como é que você tem o senso de pertencimento? Aqui na nossa igreja, você tem um senso de pertencimento quando? Quando você é membro de uma célula e quando você está servindo em alguma área da igreja. Se você está servindo numa área, se você é membro de uma célula, você está dizendo para mim, eu pertenço a esse lugar. Eu faço parte desse lugar. Irmão, quando eu chego, se o meu coração se alegra quando eu chego aqui hoje, e vejo gente na chuva, limpando, lavando, preparando. Ontem aqui, festa de tabernáculo, onde coisa linda, gente. Cheguei aqui, barraca tudo montado, o pessoal tudo vestido, preparado, aquela coisa linda. Meu irmão, coisa mal, meu irmão, tem aqui, obrigado, presente, não vou recusar. Meu irmão, povo servindo a Deus, servindo. Mas apóstolo, eu tenho uma vida muito ocupada. Eu trabalho demais, a minha vida, ela é muito ativa, eu saio cedo, é trabalho, faço faculdade, é cuidar de filho, é isso, é aquilo, eu não tenho tempo para servir, meu irmão. Posso ser sincero para você? Se você quiser, você arruma um tempinho para servir, sim. Sim ou não, irmãos? Arruma, porque tempo não sobra, tempo se administra.
E a verdade é que para mim eu coloco aquilo que é prioridade. Então, às vezes não dá para eu fazer, porque às vezes não é prioridade para mim. Mas se falarem para você assim, olha, você tem que aguardar e a primeira pessoa vai receber R$1 milhão lá naquela loja. Você vai ficar até de madrugada, sim ou não? Eu ficaria, porque você não fica? Sim, porque é prioridade. Mas sabe o que Jesus disse? Eu caminho para o final. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, ei, quando você se envolve com o meu reino se envolve com você. Quando você se envolve com as minhas coisas se envolvem com as suas coisas. Ah, irmão, Jesus está dizendo, meu querido, meu filho, meu amado, se envolva com o meu reino, e eu vou fazer na tua vida coisas extraordinárias. Eu vou abrir porta que você não pode, eu vou realizar milagres que você não pode, eu vou entrar com providência em coisas que você não pode. Quando você prioriza o reino prioriza você. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz, 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ei, igreja amada, Jesus está olhando o que você está fazendo. Servir. Eu estou na palavra, eu estou mostrando na palavra para você. Servir. Deus quer que o teu coração sirva. Apóstolo, eu não sirvo para fazer nada. Serve sim. Serve, você serve de alguma maneira. Peça a Deus como você pode servir. Caminhando aqui, correndo para o final, porque eu tenho o dom de línguas misturado com variedade. Minha esposa está dizendo, é verdade. E contrariar a esposa não dá, né, irmão? Vá uma dica para os homens aí, não contraria. Mas eu digo isso para o final. Cristo vem. Lá de cá está mais ligado. Cristo vem. Cristo vem. Como Ele espera encontrar a sua igreja. Penúltimo. Prudente e guardando o azeite. Mateus capítulo 25. Jesus conta a parábola das 10 virgens, que representam a igreja. O noivo que viria para buscar, ali ele está usando uma analogia do casamento de antigamente na cultura judaica. 10 virgens, 10 noivas, 10 mulheres, que têm a lâmpada. Mas a Bíblia diz que 5 eram prudentes, 5 eram nécias, loucas, porque 5 tinham a lâmpada, mas tinha azeite, mas 5 tinham a lâmpada, mas não tinha azeite de reserva, só tinham o azeite do uso. E a Bíblia diz que tardando o noivo, ou seja, ele não veio quando se achava que ia vir, porque tem gente achando, mas é agora, não é não, ele tardou, mas ao tardar o noivo, todas dormiram, todas tosquenejaram, mas à meia-noite ouviu-se o alarido, aí vem o noivo, e elas se despertaram, e quando elas levantaram, 5 tinham azeite em reserva, 5 não tinha, e a lâmpada não acendia mais, e elas disseram, me empresta um pouco do seu azeite, e as prudentes disseram, se eu der para você, eu vou acabar com um pouquinho que eu tenho, porque o que eu guardei foi só para essa hora do fim, porque a fé, essa intimidade e a comunhão com o Espírito, não dá para eu orar com você agora, não dá para eu jejuar com você agora, não dá para eu ir à igreja com você agora, o que eu tenho é só para mim, e 5 vai, e 5 vão ficar. Não precisa ser estudioso para entender que azeite na Bíblia fala da pessoa do Espírito Santo. Não precisa ser muito entendedor para entender que azeite na Bíblia aponta para as coisas do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo que a única forma de nós fazermos tudo isso aqui, a única forma de nós sermos uma igreja que persevera na oração e na fé,
A única forma de nós termos uma igreja, que ela está vigilante em santidade. A única forma de sermos uma igreja com o coração servil. A única forma de nos mantermos na maneira em que Cristo quer que nós estejamos é se mantivermos uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Eu sinto em dizer, irmão, mas se a tua vida cristã se resume só ao culto de quinta ou de quarta, meu irmão, você está em perigo. Porque o que sustenta a vida de um cristão é o seu particular com Deus. Ninguém aqui come em restaurante todo dia, ou pelo menos uma boa parte. Sabe o que sustenta? É o arroz e o feijão de casa. Sabe o que alimenta a vida cristã? E não tem varinha mágica não, meu filho. É para apóstolo, bispo, pastor, presbítero, evangelista, diácono, supervisor, líder de célula, quarta pessoa da Trindade, é para quem for. Oração, palavra, meu irmão, e estar ali, porque é a mesma receita para todo mundo, e vida com Deus precisa ser cultivada. Somente uma vida de intimidade com o Espírito Santo é capaz de se manter-se fiel e preparada para a volta de Jesus. Não adianta. Você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia. Além de ir para os cultos, além de ir para a célula, além de ouvir a sua liderança, meu irmão, é o teu particular, é oração, é jejum, é palavra. Salmo 115, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Ele disse, eu vou, mas enviarei para vocês o Consolador, o Paracletos, ou seja, aquilo que eu faço, Ele faz, aquilo que eu ajo, Ele age. Ele está dizendo, Ele vai ajudar vocês. Espírito Santo, irmão, você está achando que todo dia a gente acorda com vontade de orar? Acorda não. Tem dia que a gente acorda e a nossa carne está gritando, sim ou não? Sim ou não, de verdade, vamos ser sinceros. Eu sou homem, irmão. Ô pastor, que é isso ser um homem de Deus? Não tem auréola aqui na minha cabeça, não, sou homem. E não tenho dúvida disso não. Estou até preocupado que novembro chegou e eu já estou com 40 anos. Novembro azul aí, hein? 40 a mais, novembro azul chegou, mas fica tranquilo, é só uma fase. Estou brincando, mas é sério. Irmão, viúva é quem morre, não é quem fica não, hein? Não, pastor, ela não casa de novo não. Onde? É só deixar o corpo esfriar, meu chefe. Antes era 60 aqui na igreja, tem uma irmã que falou que é 15 dias, só 15 dias, apóstolo. Enquanto está vivo, eu respeito. Depois que morreu, 15 dias, esfriou, não tem jeito. Brincadeiras à parte. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Vida com Deus, intimidade com o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Tem dia que a nossa carne não está gritando, que na nossa veia tem sangue, meu, não tem fio elétrico não. Se não jejuar, pecado bate na porta. Se não tiver na palavra orando, meu irmão, ele engole, o mundo engole mesmo. Os valores estão aí invertidos, o que é certo parece errado, o que é errado parece certo. Está aí o mundão aí, meu irmão. Está aí, não precisa ir longe não. Mas se a gente não mantiver a vida ali, meu irmão, em Cristo, não tem conversa, meu chefe. Jesus espera que nós estejamos prudentes, vigilantes e guardando azeite, intimidade com o Espírito Santo. E o último, para a gente encerrar. Como Jesus espera encontrar a sua igreja? E eu falo de novo, Cristo vem! Cristo vem! Como Ele espera que nós estejamos. Projeta para mim, por favor, e eu encerro aqui, para a gente poder cear. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8.
E essa eu quero ler com vocês. E a gente ora e vai ceiar. 2 Timóteo 4,8 diz assim, porque não está aparecendo para mim aqui. Aqui só está o tempo, é Janine que está lá, não é? Para mim aqui só está aparecendo o tempo. Rapaz, estou brincando com ela. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Na versão, nova tradução da linguagem de hoje diz: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Como Cristo espera encontrar a sua igreja? Com expectativa da sua volta. Como é que Cristo espera encontrar a sua igreja amada? Com expectativa de que Ele está voltando, com expectativa de que o noivo está vindo para buscar o seu povo e a sua noiva. Mas, meu querido apóstolo, parece que Ele não vai voltar. Parece, mas vai. Parece, apóstolo, que está demorando. Parece, mas não está. Mas eu vim aqui dizer para você: há um prêmio para aqueles que esperam Jesus, e Ele diz: naquele dia Ele me dará uma coroa, e não somente a mim, mas para todos quantos aguardam com expectativa a volta. Igreja, Jesus vem, Cristo vem, e em breve Ele estará aqui para nos buscar. Tem alguém comigo aqui para celebrar e aplaudir o nome dEle? Se coloque de pé. Em breve, queridos, a nossa morada, deixa eu te dizer, ela não é aqui na terra. A nossa morada é no céu. Eu sei que palavras como essas não são palatáveis. Eu sei que mensagens como essa não arranca muito glória, muito aleluia, não causa muita efusão. Mas acredite, eu os amo em Cristo Jesus com todo o amor da minha vida. E como pastor de vocês, me coloco todos os dias em Deus, procurando uma palavra e a direção para esta igreja que eu sou responsável. E eu digo para vocês, a gente está vendo tanta aberração, tanta coisa, que tem muita gente achando que Jesus não vai voltar mais. Mas eu te provei pela Bíblia hoje que Jesus em breve voltará. E em breve se cumprirá o Salmo 24, do verso 7 em diante. Quando o salmista, quando nós, igreja amada, estivermos com o nosso noivo, coloca na versão Almeida corrigida para mim, por favor, e fiel. Quando nós estivermos com o nosso noivo, ante aos portais celestiais, e naquele dia nós como igreja, se cumprirá o Salmo 24 a partir do verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem estiver do lado de dentro do portão vai perguntar: quem é este Rei da Glória? Quem estiver do lado de fora vai responder: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E novamente se perguntará: mas quem é este Rei da Glória? E quem estiver do lado de fora, acompanhando
quando a noiva de Cristo dirá: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Oh, aleluia! E os portais celestiais se abrirão e nós entraremos. Celebre, aplauda mesmo, glorifique a Ele mesmo. Shekantalaraba, cantalaraba, shekalaraba, calarabas. Ninguém inaugurou o novo céu e a nova terra. Está esperando, porque vamos entrar juntos. E naquele dia de mãos dadas nós vamos dizer: dá minha mão, valeu a pena. Eu imagino aquele portal celestial na nossa frente, e a gente com o noivo, a noiva amada, um catucando o outro, falando: valeu a pena, hein? Valeu a pena aquela aflição, valeu a pena aquela luta, aquela perseguição, lembra? Aquele dia que tudo deu errado, mas a gente perseverou, lembra? Cada palavra de afronta, valeu a pena, valeu a pena. Pelas entrebrechas a gente vai ver ruas de ouro, muro de cristal, valeu a pena, a glória do Senhor. Ei, igreja, persevere um pouco mais. Ore um pouco mais, busque um pouco mais. Em breve Jesus voltará, e quando voltar, Ele buscará a mim e a você, e entraremos na eternidade com Ele. Feche os seus olhos. Vamos orar agora. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Esta mensagem de forma alguma é para colocar medo, não. Essa mensagem é para edificar a tua fé e para nos fazer sermos prudentes e vigilantes, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então fala com Deus agora. Fala com o Espírito Santo agora, meu irmão. Fala com Deus agora. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, você pode até se sentir ofendido, mas acredite, esta não é a minha intenção e nem a nossa proposta, não. O Espírito Santo é que confronta, é o Espírito Santo que fala. Fala o Espírito Santo agora, Espírito Santo.